Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Do versículo 11 em diante. Lucas, capítulo 7. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Às vezes nós lemos um texto bíblico e a gente, no bom português, a gente passa batido pelo texto. A gente lê, vou usar na linguagem da minha avó. Quando eu era pequeno, eu corria muito. E aí minha avó falava assim com a minha mãe: Maria, o André não para de dar umas carreiras. Antigamente se falava carreira, né? Hoje não se fala mais, né? A gente às vezes lê o texto assim numa carreira só, né? E a gente perde alguns detalhes. Você percebeu o cenário desse texto? A situação não é difícil, mas a situação assim desesperadora dessa passagem. O texto está relatando que uma mulher viúva, estava enterrando seu único filho. Gente, eu não consigo imaginar o que é isso. A dor, o desespero, o sentimento daquela mãe que criou seu filho com muito amor, e depois de perder o seu marido, agora perde o seu único filho. Naquele tempo, a viúva, ela era alvo de atenção, e tanto é que você vê Jesus dizendo que a verdadeira religião é o quê? Cuidar dos órfãos, das viúvas. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Por quê? Porque essas eram as pessoas mais necessitadas. Além, obviamente, dos doentes, dos leprosos, aqueles que tinham doenças crônicas, que tinham que morar às margens da cidade. Aqueles que estavam dentro da cidade, que eram alvo de muito cuidado, eram os órfãos e as viúvas. O texto ele relata a história agora de uma mãe que, depois de perder o seu marido, lamentavelmente perde o seu filho. Nós não sabemos o motivo da morte, nós não sabemos a história, o que aconteceu. O fato é que Jesus estava passando pela porta da cidade. Essa é uma expressão importante, porque toda cidade, você já viu assim, você já foi a Petrópolis? Quando você chega lá tem bem-vindo a Petrópolis, tem aquele arco da cidade, né? Aqueles que já foram a Gramado, né? Tem lá assim, ó, bem-vindo a Gramado. Tal. É a coisa mais linda, todo mundo para na porta, no arco da cidade para tirar foto ali, marcante, né? Poxa, eu estive aqui nesse lugar. Só que nesse lugar em que Jesus passava, não era um lugar de alegria, era ali um momento de grande dor. Na porta da cidade passava o ofício fúnebre do filho daquela viúva.
do filho único daquela viúva. Me chama muito a atenção a habilidade de Jesus, primeiramente, de saber o que estava acontecendo, de entender a profundidade daquele sentimento, daquela dor, e a habilidade de Jesus de sentir a dor daquela mulher. A gente vive uma sociedade onde nós somos tomados por uma indiferença enorme. É muito comum, por exemplo, às vezes a gente está passando no ônibus e já aconteceu isso com você? Você no ônibus e aí você vê um acidente de um motoqueiro. O cara está lá caído de moto no chão. Você fala assim, rapaz, e aí? Nós, na cidade, somos muito acostumados com cenas assim. A violência, lamentavelmente, ela produz no nosso coração um senso de que é isso mesmo, é normal, é comum, é tranquilo. Quando que nós jamais deveríamos nos acostumar com qualquer tipo de violência. A violência, ela não faz parte daquilo que Deus quer para os seus filhos, para uma vida na cidade. Mas nós, por conta da grande maldade, da violência que nos cerca, parece-me que nós nos acostumamos com as notícias ruins. É mais uma notícia ruim, é mais uma morte, é mais um acidente, é mais uma catástrofe. A gente às vezes fala até mesmo de forma jocosa. No final do ano, eu vi isso recentemente. Chegou o final do ano, vamos esperar agora qual vai ser a primeira catástrofe de 2024. Em janeiro sempre acontece aquelas chuvas, né, deslizamentos e tudo mais. Parece-me que nós estamos acostumados com o mal. E o fato de nós estarmos acostumados com o mal é que a gente acha que é mais um mal. É mais um mal. Só que esse mal, ele causa dor a alguém ou a alguns. Ele impacta diretamente a vida de homens e mulheres. Nesse caso, havia aqui uma mulher sem nome, tremendamente impactada pelo mal que passou por sua vida, uma viúva. E eu quero ressaltar isso. Uma viúva que perdeu o seu único filho. Jesus passa. Jesus vê aquilo. E Jesus tem compaixão dessa mulher. Essa é uma palavra importante para nós. Essa é uma palavra riquíssima, preciosa para nós. O que é compaixão? Compaixão é a habilidade de sentir a dor do outro. Compaixão é a habilidade de se colocar no lugar do outro e enxergar a partir da ótica do outro. É sentar no lugar do outro para sentir a dor que o outro está sentindo. O texto diz que quando Jesus olha para aquela mulher, ele se aproxima. O versículo 13 diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores, não chores. Quando a gente olha para toda a narrativa bíblica, nós entendemos e fica fácil nós compreendermos a natureza da compaixão divina, a natureza dessa compaixão de Deus. Deus, ele é amor. Deus, ele é compaixão. E Deus, ele nos ama tanto que ele decidiu tomar o nosso lugar. Gente, isso aqui é de uma profundidade. Deus, ele nos ama tanto que ele enviou o seu único filho, porque ele viu a nossa dor, ele viu a nossa incapacidade, ele viu a nossa condição, e ele enviou o seu filho para estar no lugar que nós deveríamos estar. A essência de Deus é a compaixão.
Quando a gente olha para o livro de Gênesis, lá em Éden, lá no Éden, quando a mulher e o homem pecam, Deus fala para eles: olha, vocês vão deixar o jardim. Vocês agora, a partir do suor do trabalho de vocês, vocês obterão o sustento, o alimento de vocês. Mas eu preciso dizer que da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ela vai pisar no seu calcanhar, mas o seu descendente pisará a cabeça dessa serpente. Deus estava ali dando essa promessa de que haveria uma vitória final nessa história contra o mal, porque Deus é compaixão, Deus se coloca no nosso lugar, Ele envia o seu único filho para assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Quando a gente vê a história do povo de Israel, o chamado de Israel, a missão de Israel era ser luz para as nações, mas Israel se perde. Israel se afasta dos caminhos de Deus. Israel é ali levado cativo para o Egito. Deus providencia, chama o povo para fora. Deus dá ao povo de Israel a lei, os mandamentos. E é interessante a maneira como Deus age em favor do povo de Israel, que Deus é compaixão. Ele não fala assim: olha, se vocês me obedecerem, se vocês me amarem, se vocês fizerem tudo direitinho, eu vou dar a lei para vocês. Não. Deus é gracioso, Ele é graça. Ele dá a lei e fala para eles assim: olha, vivam, se baseiem, sigam a minha lei, sigam os meus mandamentos, obedeçam os meus mandamentos. Porque Deus é compaixão. Deus não precisa encontrar em nós bondade para que Ele nos ame. Deus não precisa ver em nós perfeição para que nós sejamos aceitos. Não, muito pelo contrário. Deus vê a nossa condição, Deus vê as nossas quedas, Deus conhece os nossos pecados. Deus sabe daquilo que acontece conosco e que nos causa mal e dor. E Ele, por um ato de profunda compaixão, Ele estende a mão. Ele nos ergue do monturo, Ele nos levanta do meio daquele vale de ossos secos e nos traz para a vida. A compaixão de Deus, ela é expressa nas mais diferentes esferas da nossa vida. Às vezes a gente pensa em compaixão somente para a salvação. Deus se compadeceu do nosso pecado e enviou Jesus. Sim, isso é verdade, mas essa não é a única esfera da compaixão de Deus. Deus, Ele se compadece da nossa dor. Deus, Ele conhece as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos temores. Ele cuida de nós. E Ele providencia aquilo que a gente mais precisa. Por isso, se hoje você passa por um momento difícil, Jesus conhece a nossa dor, Jesus conhece a sua dor. Ele se coloca no nosso lugar, Ele nos providenciará tudo aquilo que precisamos. Descanse, porque você é filho de um Deus perfeito, você é filho de um Pai amoroso. O texto mostra que Jesus para aquele ofício fúnebre para dizer àquela mulher: não chores. O texto continua, e o texto relata para nós, no versículo 14, o seguinte: chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te mando, levanta-te. Quem esse homem pensa que é para falar tal coisa? Quem é esse que até os mortos ouvem sua voz e atendem
o seu chamado. Quem é esse? Esse é o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que tem o poder de realizar todas as coisas conforme o seu agrado, conforme a sua vontade. São inúmeras histórias ao longo da Bíblia em que nós vemos coisas maravilhosas acontecendo. A gente se lembra, por exemplo, de um outro texto que relata compaixão e soberania, a história de Lázaro. Você se lembra? Lázaro, que era um amigo de Jesus, tinha as suas irmãs, Marta e Maria, que eram também muito queridas por Jesus. Ele fica sabendo que Lázaro morreu. Chega depois de alguns dias, já havia acontecido o sepultamento. Naquele tempo era diferente, né? Eles colocavam numa caverna. E o texto diz que Jesus chora. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia está nesse texto que conta a história da ressurreição de Lázaro. E depois Jesus manda remover a pedra e chama Lázaro para fora. E ele diz algo que é tremendo nessa passagem. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o nosso Salvador. Aquele que tem poder de nos levantar dos lugares mais escuros, aquele que tem o poder, que tem a última palavra, aquele que tem a palavra final sobre todas as esferas da nossa vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Morto pode escolher? Morto pode decidir alguma coisa? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus foi tão gracioso e agiu de maneira soberana na nossa vida, vindo ao nosso encontro e nos chamando para fora, nos levantando, nos reerguendo. Assim como ele fez com esse jovem, Jesus aparece no lugar certo, na hora certa, e de uma maneira soberana, ele diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Eu te mando, levanta-te. A soberania de Jesus aqui, ela se apresenta de muitas maneiras. Primeiramente, Jesus ele decide tratar o coração da sua mãe. Mulher, não chores. Aquela mulher, diante daquele cenário, seu coração foi tomado por uma profunda dor. Jesus olha para ela e diz: não chores. A gente precisa entender esse aspecto da soberania de Deus. Deus, ele conhece o nosso coração e ele, assim como falou para aquela mulher, ele também diz para mim e para você: não há razão, não há motivo para você continuar sentindo isso. Para de chorar. Depois, Jesus ele trata um jovem que estava ali naquele esquife. Eu te mando, levanta-te. A gente percebe o poder de Jesus atuando nos mais diferentes contextos e nas mais diferentes situações. Isso era um sinal do reino de Deus, um sinal do amor de Deus, um sinal de que eu e você, independentemente do contexto que nós estamos, da situação que nós enfrentamos, nós podemos ter esperança, porque Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as esferas da sua vida. Em qualquer área da sua vida, em qualquer que seja o cenário, sobre tudo isso, acima de tudo isso, está Deus. Existe um texto que fala muito ao meu coração. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí em Naum. Pode procurar que está aí na Bíblia, viu? Naum, capítulo 1.
versículo 3. Você quer aprender um pouco sobre soberania de Deus? Olha para esse versículo aqui. Se você está sem Bíblia, a gente está projetando aqui. Se você está com a Bíblia aí, já achou? Lê aí. Isso, gostei. Naum 1:3. Olha só. Olha só esse aspecto da soberania de Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Agora, preste atenção. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus, Ele é soberano e Ele está acima de toda e qualquer situação. Até mesmo naquelas que são insolucionáveis para nós. Aquelas situações que a gente não consegue enxergar a saída. Olha, um filho que havia morrido. Perdão. Um filho que tinha acabado de falecer. Isso acontece porque Deus, Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Queria te fazer uma pergunta hoje aqui. Saber que Deus tem o seu caminho na tempestade e que as nuvens são o pó dos seus pés. Como que isso pode mudar a maneira que você enxerga o seu problema hoje? As lutas que você enfrenta hoje. Saber que Deus está acima de todas as coisas e que Ele tem um caminho. Como que isso pode mudar a maneira como você tem se sentido diante desse desafio que está diante de você? Saber que Deus é soberano e que até a morte está sujeita à sua vontade. Como que isso pode mudar o seu coração hoje? O texto, ele continua e ele mostra um terceiro aspecto desse encontro de Jesus com a mulher, com a viúva de Naim. Em primeiro lugar, a gente viu aqui a compaixão de Jesus. A gente viu aqui, em segundo lugar, a soberania, o poder de Jesus. Mas em terceiro e último lugar, a gente vê aqui o chamado de Jesus para a fé e a resposta que a gente precisa dar a esse chamado. Preste atenção, o que fala aqui o texto. Versículo 15, Lucas 7,15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Ou seja, o menino se senta, ele começa a falar, e Jesus olha para sua mãe e fala: está aqui o seu filho, toma. Só que algo acontece além disso. O versículo 16 diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. O que é glorificar a Deus? Essa é uma expressão importante, porque quando a gente olha lá no nosso catecismo, a gente vê lá aquela primeira perguntinha: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para todo sempre. O que é glorificar a Deus? Sabe quando você está no trânsito e você vê uma seta? Uma seta que aponta um caminho. Glorificar a Deus tem a ver com uma seta. Quando a minha vida glorifica a Deus, significa que a minha vida aponta para Deus. Isso significa glorificar a Deus. É ter uma vida, ter um coração que aponta para o Senhor. Quando eu sou uma pessoa vaidosa, a seta está apontada para onde? Para mim.
Quando eu sou uma pessoa vaidosa, a seta está apontada para onde? Para o que eu faço. Vocês estão vendo o que eu fiz? Olha só, fiz um bolo de limão para vocês. Fui eu que fiz. Olha só, eu fiz um pastel para vocês. Estou dando fome em vocês, né? Olha o que eu fiz. Tá aqui, ó. Eu estou querendo o quê? A honra, a glória, né? Mas essa é a seta que aponta para mim. Mas e quando a minha vida aponta para Deus? Lembra das palavras do apóstolo Paulo? Convém o quê? Que ele cresça e eu diminua. Essa é uma vida que aponta para Deus. As pessoas aqui, você notou o que aconteceu? O texto no versículo 16 fala: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. O que eles estavam falando aqui? Nossa, foi Deus que fez isso. Foi Deus que realizou esse milagre. Foi Deus, Deus é bom, Deus é Deus mesmo. Gente, esse Deus é verdadeiro, Ele é real, Ele faz, Ele cura, Ele transforma, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus todo-poderoso. As pessoas reconheceram isso, glorificavam a Deus. Só que o texto não para por aí, presta atenção no detalhe. Essa é uma resposta à fé das pessoas. Elas glorificavam a Deus. Mas o texto continua dizendo, eles glorificavam a Deus falando o seguinte: grande profeta se levantou entre nós e Deus, o quê? Visitou o seu povo. As pessoas reconheceram, sabe o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o profeta, o atalaia do Senhor, aquele que fala em nome de Deus e que verdadeiramente Deus decidiu habitar entre nós. Nas palavras de João, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus visitou o seu povo. Eu preciso te dizer uma coisa muito séria e muito importante. Jesus disse que onde existem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Se há uma certeza que nós podemos ter inequívoca, é de que Jesus está aqui entre nós. Jesus nos visita hoje. Jesus conhece o seu coração hoje. Jesus sabe as lutas, os desafios que você tem hoje. E você pode se voltar para Ele, colocar nele a sua confiança, crer nele de todo o coração, como aconteceu com essas pessoas que glorificavam a Deus, dizendo: Deus visitou o seu povo, grande profeta há entre nós. Hoje é dia de você se voltar para Jesus. É dia de você crer em Jesus. Entenda uma coisa muito importante. Há um autor chamado Tim Keller que ele disse algo que ressignifica algumas coisas na nossa caminhada cristã. Porque muitas vezes a gente acha que o evangelho é aquela mensagem inicial da nossa vida com Deus. Às vezes a gente acha, e nas palavras dele, que o evangelho é o ABC da vida cristã. Quando na verdade o evangelho é o A a Z da vida cristã. A mensagem do Evangelho, ela permeia toda a nossa vida. E o que é a mensagem do Evangelho? É a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho para cumprir aquilo que nós não conseguíamos cumprir, a fim de que hoje nós
pudéssemos viver na presença de Deus, como filhos de Deus, aceitos por Deus e amados por Deus. O preço para que você fosse amado por Deus foi pago por Jesus. Por isso, hoje, você pode se voltar para Deus com o coração confiante, entendendo que você é amada, amado, que Deus se coloca no nosso lugar, Ele conhece a nossa dor e que Ele enviou o seu Filho Jesus para fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu gostaria de orar com você. Você que tem experimentado um grande desafio na sua vida. Você que tem enfrentado um momento difícil. Você que diz assim: eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que Jesus intervenha. Ele disse: eu estou aqui com vocês. Abaixa a sua cabeça, vamos falar com Deus nessa hora. Senhor, toma o nosso coração, Pai. O Senhor sabe daquilo que se passa lá no mais profundo da nossa vida. O Senhor conhece o nosso medo, a nossa dúvida, a nossa preocupação. O Senhor sabe que existem problemas que parecem ser até mesmo maiores do que a nossa própria vida. Problemas que são insolucionáveis para nós. Mas hoje, Senhor, nós vimos nesse texto que acabamos de ler que Jesus encontra aquela viúva que havia perdido seu filho. E Ele fez aquele grande milagre naquela manhã. E hoje, Senhor, nessa manhã, existem pessoas aqui que precisam de um milagre do Senhor. Existem pessoas aqui que precisam de uma resposta, de uma direção. Pessoas que precisam de uma porta aberta. Pessoas que têm em seus corações o medo, a dúvida, o desânimo e que precisam recomeçar, mas não sabem como. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor intervenha, que o Senhor sinta a nossa dor e que o Senhor faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Existem pessoas aqui, Pai, que precisam crer em Jesus, crer de todo o coração, deixarem de serem amigos da religião, mas crerem em Jesus de todo o coração. Ó Pai, faz isso. Abre esse coração, Pai. Faz a tua obra. Toca, transforma, redime, muda, Senhor. Senhor, abençoa a nossa família. Abençoa, Senhor, a nossa saúde. Existem pessoas aqui, Pai, que precisam de um renovo no corpo, no coração. Gente que clama por cura. E nós sabemos, Pai, que o Senhor tem todo o poder. Abençoa, Senhor, aqueles que estão desempregados, enfrentando uma grave crise financeira. Aqueles que têm enfrentado uma crise no lar, na família. Aqueles que estão orando pela conversão de algum conhecido. Ó Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Mas, Senhor, a começar em nós, vem lapidar o nosso coração, Pai. Nós queremos viver pela fé. É o nosso pedido, Pai. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém e amém.